alguns dias desapareceu um jovem de 24 anos no Acre. O garoto é filho de um empresário, Atos Borges, que é um homem de muita fama naquele lugar. O jovem desapareceu sem deixar rastros. Ele não levou consigo nenhum documento e não é possível contactá-lo por celular. Alguém que entrou na sua casa durante as buscas gravou, sem autorização da mãe, um vídeo do lugar onde seria o quarto da casa dele. Neste vídeo, vemos muitos livros, ao todo seriam 14 livros. As paredes, inclusive, estão todas escritas e o chão. Alguns dos livros possuem relação com o ocultismo e a alquimia. Também dá para ver um quadro com uma pintura representando ele e do lado um ET. Há também uma estátua no centro do quarto, que deve ter custado uma fortuna. A estátua representa Giordano Bruno, que é um filósofo que Bruno Borges admirava muito. Giordano Bruno, além de um frade, era teólogo e filósofo. Foi condenado à fogueira no ano de 1600 pela Inquisição por questionar alguns erros teológicos. Voltando aos livros, vemos que eles estão todos criptografados. Uma página foi divulgada para que profissionais pudessem descriptografar, pudessem desvendar esse mistério. Vejamos como, a partir de terminologias ou palavras mais comuns em textos antigos, eles encontraram um padrão. Para facilitar o trabalho, uma dupla montou um teclado com caracteres que eles acreditam terem desvendado. O prosseguimento do trabalho é bastante difícil por conta dos livros estarem justamente em posse da polícia, que investiga o desaparecimento do autor, mas de qualquer forma, o trabalho continua. Com o pouco material disponível, vocês podem ver a seguir a página que foi decifrada, da autoria de Bruno de Melo Silva Borges, o misterioso estudante e autor acreano que desapareceu. Este é um dos textos fotografados. O título do texto seria Caminho Difícil. O conteúdo descriptografado seria esse: por milhares de anos, o ser humano vem tentando encontrar respostas para perguntas como: qual o sentido da vida? A filosofia, que ao que tudo indica parece ter se iniciado com Tales de Mileto em meados de 700 a.C., visa encontrar vestígios de perguntas sem respostas. A pesquisa profunda pela verdade absoluta advém da filosofia. E quando falamos a respeito de caminhos fáceis ou difíceis, estamos nos referindo a esse tipo de teorema. É fácil aceitar o que desde criança te ensinaram que é errado. Difícil é quando adulto entender que te ensinaram errado o que desde criança você suspeitou que fosse correto. Em outras palavras, se você se enquadra em algum cujos estímulos do meio lhe determinaram certo comportamento, fazendo com que estivesse à mercê de crenças já providas e bem estabelecidas em dogmas e rituais, com uma massa concentrada de pessoas nela, ou permitindo-o ficar no conformismo, aceitando o conceito de felicidade e de sentido da vida, embutido pela mídia e pela sociedade, então claramente você faz parte do caminho fácil para a busca pela verdade absoluta. Acaso se enquadra na segunda opção, ou seja, aquela que suspeitava de todo o conjunto de crenças que lhe foi enraizado, então este tem tudo para ser um investigador da veracidade das coisas ao seu redor, entrando em um caminho mais complicado na qual uma minoria se arrisca ou enfrenta com bravura. Não sabemos se tudo isso faz parte de uma encenação ou se pode ser real. O que sabemos é que realmente uma pessoa está desaparecida há um bom tempo, e isto está se tornando algo cada vez maior. Um jovem simplesmente sai de casa de bermuda, sem camisa, e desaparece sem levar nenhum documento ou mesmo celular. Deixou um pai e uma mãe muito preocupados. Está mobilizando a população, investigadores, policiais. Se isso tudo é parte de uma fraude, não se sabe. Algumas pessoas que entrevistaram a mãe do garoto desaparecido afirmam que ela não tem nenhum conhecimento sobre alquimia, bruxaria ou ocultismo, coisa do tipo. Alguns dos símbolos utilizados pelo garoto são também muito utilizados em rituais de ocultismo, mas ninguém sabe realmente onde o rapaz foi parar. Veja a semelhança entre o garoto e o Giordano Bruno. Isso foi o que um rapaz chamado Nathan postou no Facebook, comparando o artista com o padre.
E então, pessoas, o que vocês acham que pode ter sido isso? Será que o jovem pode ter sido abduzido? Aonde ele poderia estar nesse exato momento? Será que tudo seria uma encenação para atrair mídia? Caso um vídeo com conteúdo complicado de entender apareça, saiba que as mensagens estarão de maneira subliminar. Foi a única forma que encontrei de evitar os ataques deles. Existe um verdadeiro segredo por trás do rapaz desaparecido. Não pode ser falado aqui neste canal por questões religiosas, mas se realmente quer saber a verdade, o segredo não está apenas nos livros criptografados, e sim na representação da estátua que fica no quarto do rapaz. Ela representa Giordano, como já falei, é um padre que foi queimado vivo no campo dei Fiore, que fica em Roma. Sabe qual foi a acusação? Heresia e blasfêmia. Por aí você já tira. O jovem acriano era fã deste padre, então supostamente deve ele seguir a sua mesma linha de pensamento. Um detalhe que poucos notaram é que abaixo da estátua também existe um círculo de transmutação humana, que é usado para a cura de todos os males através de uma maneira onde se transformam metais em ouro. A partir deste ritual alquímico, é possível transformar matéria em um ser humano. Alguns dizem que ele tentava trazer alguém que gostava à vida, mas isso é só uma teoria. Se você reparou tanto na estátua do padre como na imagem do ET e do Bruno, eles usam a mesma roupa. É uma roupa que é muito semelhante à de uma sociedade conhecida como Rosa Cruz, que é uma sociedade análoga à ordem dos maçons e dos templários. Se dizem herdeiros de tradições antigas do tempo do gnosticismo, da cabala, do esoterismo islâmico e também da filosofia, da mitologia egípcia, astrologia e alquimia. Reza uma lenda que seu criador, o monge Christian Rosenkreuz, nascido em 1378 na Alemanha, viajou ao Oriente Médio e estudou artes ocultas com mestres muçulmanos. Ao retornar para a Alemanha, construiu um templo para celebrar os seus rituais secretos. Existe uma linha de pensamento onde se afirmam que, na verdade, o que o jovem Bruno queria revelar para a humanidade seria o terceiro segredo de Fátima, que até hoje é ocultado pelo Papa. Segundo historiadores, algumas pessoas que estavam presentes no dia em que os 3 pastorinhos visualizaram a imagem da Virgem, estas pessoas comuns disseram que viram um objeto sobrevoando o céu, o que descreveram como discos prateados. Seria o terceiro segredo, a chegada de alguém muito importante ao nosso planeta?